Hoje eu vou começar o nosso vídeo aqui já com um assunto polêmico, muita polêmica, uma bomba para vocês. Tinha uma pessoa de direita muito influente, que influenciou muitas pessoas, e foi processado por uma pessoa de esquerda. E essa pessoa de direita foi condenada a pagar um valor muito alto. E esse valor veio acumulando, essa pessoa morreu, esse valor veio acumulando e hoje a marca passa dos 4 milhões de reais. E essa pessoa de esquerda, ela resolveu reclamar agora e pressionar a justiça para receber esse dinheiro. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não? Eu vou trazer para vocês agora, mas antes, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, aperte o sininho aí para receber as notificações quando aparecessem todas. Clique lá para receber as nossas notificações. Está aqui o seu amigo Denis Gonçalves e vamos direto para a matéria. Está aqui, ó. O Olavo de Carvalho. Muita gente conheceu, né? O Olavo de Carvalho e passa a conhecer hoje ainda pelas suas obras, os livros, a forma que ele se posicionava, alertando muitas pessoas sobre a esquerda e acabou ganhando muitos seguidores, muitos alunos que aprenderam sobre a direita. E o Caetano Veloso, está aqui, né? Caetano Veloso, pressiona a justiça para receber milhões de herança de Olavo de Carvalho. Vocês podem imaginar qual foi o tipo de ação aqui que foi impetrada pelo Caetano Veloso? Não? Pois é. Vou ler para vocês a matéria aqui da Gazeta do Povo. Eu gosto de citar a fonte para vocês, mas olhem só, fiquem pasmados aqui o que aconteceu. É o poste mijando no cachorro. Ah, se fosse uma pessoa de esquerda com essa atitude aqui, será que o Olavo de Carvalho aqui, como foi ele que fez a ação, seria condenado? Vamos ver aqui, presta bem atenção. Matéria aqui do Gazeta do Povo. Vou ler para vocês, vou virar um pouquinho para cá, para ler ali. O compositor Caetano Veloso e seus advogados pediram à Justiça de São Paulo para integrarem a discussão sobre a partilha da herança do escritor filósofo Olavo de Carvalho, morto em 2022. Cliquei aqui no som do microfone aqui e saiu. Morto em 2022. O objetivo é assegurar o recebimento de uma indenização que no mês passado foi atualizada para 4,035 milhões. O valor é fruto de uma longa disputa judicial iniciada em 2017. Após Olavo ter acusado o cantor de pedofilia em publicações nas redes sociais. Segundo o Globo, na época, Caetano acionou a Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a retirada imediata das ofensas e indenização por danos morais. Só que o Olavo de Carvalho não tirou, né? Era o jeitão dele de falar aquelas coisas ali, do jeitão explosivo dele. Falou, não vou tirar essa... do jeito que ele falava. A decisão terminou com multa diária de 10 mil enquanto os posts permaneceram no ar. Olavo, né? A ordem que Olavo ignorou, mesmo vivendo nos Estados Unidos. Com isso, a dívida cresceu rapidamente, chegando a mais de 3,3 milhões em 2022. Mas ele acusou por pedofilia por conta de um relacionamento que o Caetano Veloso teve, né? O Caetano Veloso, ele teve um relacionamento com a Paula Lavigne, casou com ela e foi por conta desse relacionamento. A acusação do Olavo de Carvalho é justamente por conta da idade da menina quando o Caetano Veloso teve esse relacionamento com ela. Eu vou trazer para vocês aqui o relato da própria Paula Lavigne, o que ela fala, tá? Vou trazer para vocês agora. Prestem bem atenção, fiquem comigo. Ela falando aí com a própria boca. Prestem bem atenção. Que ninguém mais conta, sabe? Contar historinhas que ninguém mais conta, entendeu? E aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele, com 13 anos. Verdade. E pra mim era uma história de amor. Então não conto mais nada. Desde então você não conta mais nada. Não conto. Quer dizer, não tinha esse problema, né? Essa ascensão da extrema-direita e do fascismo.
é que isso começou a ser usado contra a gente. Não que não tivesse pessoas que achassem isso um absurdo. Na época, a lei... Porque meu pai era um criminalista, se aquilo fosse feito, né, de uma maneira, enfim, com qualquer tipo de abuso, você pode ter certeza que ele teria tomado... Ele teria se defendido Nossa, de alguma e forma. ele já sabia que eu não estava nessa posição, entendeu? De Sim. precisar me defender. Sim. Eu acho que se alguém abusou de alguém, foi eu que abusei do Caetano. Sei, né, namorar com Caetano... Pois é. A própria mulher, a esposa, disse que ela tinha 13 anos de idade. É muito normal, as artistas ali todas rindo, sorrindo disso aí, as artistas achando graça, sorrindo, apoiando tudo isso aí. Ela disse que não foi abusada. Eu pergunto a você, pai de família, mãe de família, a sua filha, aos 13 anos, com um homem com mais de 40 anos, é normal? Né? Eu não queria isso para as minhas filhas de forma alguma. Então, assim, a gente vê o poste mijando no cachorro, foi processado aí o Olavo de Carvalho, e hoje com uma dívida aí de 4,035 milhões, só que acredito que não vai morrer, provavelmente não vai morrer não, não vai receber, porque eu acredito que tudo dele estava lá nos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos não vai acatar essa decisão daqui, talvez não, né? Então tá aí para vocês, um assunto polêmico, um assunto difícil de tratar, né? Muito complicado de tratar, mas eu não sou juiz, eu não sou especialista no assunto, mas deixem seus comentários o que vocês acham disso, né? Quem que você acha que estava certo, a opinião do Olavo de Carvalho, ele fez uma acusação, né? No caso, se ele tivesse comentado alguma coisa sobre o caso, né? Então, eu não concordo com a atitude de um homem com mais de 40 anos em um relacionamento desse, o qual ela mesma falou que teve o seu primeiro relacionamento de homem e mulher aos 13 anos de idade. Eu não concordo. Mas vamos mudar de assunto aqui. Vamos mudar de assunto. Muito assunto acontecendo aqui, muita coisa acontecendo. Eu quero trazer para vocês aqui um posicionamento do ex-ministro Marco Aurélio, que ele trouxe um posicionamento, uma fala, que no mínimo é para deixar as pessoas de orelha em pé e ficar pensando no julgamento que aconteceu do Bolsonaro e nesse julgamento da suposta trama golpista. Alguma coisa não está certa, né? E o Marco Aurélio disse o seguinte: em 31 anos no STF, jamais julgamos processo criminal em turma. Algo está errado, afirma Marco Aurélio. E o que é que você acha disso? Tem algo errado com isso? Ou você acha que está tudo certo, está tudo tranquilo? Eu vejo muitas pessoas vêm, né, comentam, né, o meu canal tem atingido muitas pessoas de esquerda, alguns vêm e xingam, alguns falam algumas coisas, mas é lógico que o nosso pensamento de quem é de direita é totalmente contraditório de quem é da esquerda, né? Então são pensamentos muito diferentes, né? Muito diferentes. Então a gente tem que se posicionar, né? E é lógico que nós que somos mais conservadores, né, tem um pensamento... Eu sou cristão, meu pensamento é totalmente diferente de muitas pessoas da esquerda que se posicionam a favor de certos assuntos que eu não compactuo de jeito nenhum. Então muita gente vem aqui, comenta e não concorda comigo. É o direito seu de esquerda não concordar comigo. E meu direito de que eu sou de direita não concordar com você. E eu concordo muito com o pensamento do Marco Aurélio, que ele disse aqui que alguma coisa está errada. Algo está errado. Eu vou ler para vocês, a matéria que quem trouxe foi o Danúzio Neto, e eu vou ler para vocês, vou colocar na tela aqui, vou me posicionar um pouco mais aqui, ó. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou a condução do julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus pela tentativa de golpe de Estado. Em entrevista, afirmou que em 31 anos no Supremo jamais julgamos processo criminal em turma. Sempre foi no plenário. Daí a colocação do ministro Luiz
Fux entendendo que o caso deveria estar em plenário, no plenário e não na primeira turma. Mas, paciência, na pandemia o tribunal não se reunia fisicamente e julga-se hoje processo criminal até na denominada turma virtual, o que para mim é um descalabro. Ou seja, o posicionamento dele é totalmente diferente. Se o Marco Aurélio Mello tivesse, na época, hoje, né, no caso hoje, na época não, no caso hoje, como ministro, provavelmente o voto seria diferente dos seus pares ali, né? Ó, igual teve os votos diferentes do Fux. Eu acho que o voto dele seria bem alinhado com o voto do Fux. Esse é o que mostra pra gente o pensamento dele hoje. Mas, porém, talvez eu devo levantar essa hipótese aqui. Se ele estivesse lá, talvez ele votaria junto com os outros, porque teve algumas decisões contraditórias que eu não concordo nem um pouco. Mas vamos para o último assunto, polêmica pesada de novo aqui. Tem um cara que eu digo sempre, ele é um grande articulador da política, é um grande cacique da política, ele manda muito. E ele disse que vai se manifestar, ele se manifesta em favor da anistia. E ele diz assim, ó, questão está resolvida. Sabe de quem eu estou falando? Do queridinho do Tarcísio. Esse homem aqui, ó. Olha ele aí. Kassab, matéria de conexão política. O Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão já está resolvida. Vou ler para vocês aqui. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro no portal Metrópolis, foi feita neste sábado, durante participação no Rocas Festival, evento voltado ao setor de equinocultura, realizado em Itu, no interior de São Paulo. Kassab integrou um painel ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomé Abduch, republicanos, ligado à base bolsonarista. Durante o debate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Em resposta, Kassab afirmou: para mim, essa questão está resolvida, em sinalização favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos pela plateia e também por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partidos de centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do Centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem avançado em Brasil, com apoio entre diferenças partidárias, sobretudo depois das condenações pelo STF no Congresso. Deputados e senadores articulam a votação da medida ainda neste segundo semestre. Ou seja, o cara é forte. Para mim, é um grande cacique da política. Ficou nos bastidores, não aparecendo tanto, mas hoje o cara é uma potência. Ali em São Paulo, para quem assistia os meus vídeos aqui antes, eu torci ferrenhamente para o Pablo Marçal. Eu não nego, não minto, torci. Achava sim que ele seria bem melhor do que o Ricardo Nunes. No entanto, foi ali que os olhos de muitas pessoas abriram quanto ao Tarcísio de Freitas. Muita gente achava ele muito bolsonarista, muito alinhado ao Bolsonaro, mas a gente viu que a aliança dele com o Kassab talvez é muito maior do que a aliança dele com Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Só estou dizendo que mostrou-se alguém muito mais voltado ao centrão, ligado a pessoas do centrão, do que é o próprio bolsonarismo. Então, é isso o meu pensamento, né? A minha visão, a partir da eleição para a Prefeitura de São Paulo de 2022, os posicionamentos do
Tarcísio de Freitas mostrou para mim uma questão totalmente diferente do Tarcísio de Freitas. Está muito alinhado aí com o Kassab, alinhado muito com o Centrão. Mas, como eu digo sempre, se for o candidato do Bolsonaro, com certeza eu votarei nele, com certeza, porque eu não votarei em alguém da esquerda. Você já imaginou Guilherme Boulos, Haddad, Paulo Pimenta, alguém desse núcleo da esquerda aí? Não dá. O próprio Lula, não dá. Tarcísio, sem sombra de dúvidas. Mesmo eu tendo algumas ressalvas, eu não vejo possibilidade de votar em alguém que não seja da direita. E tudo está desenhando aí, se Bolsonaro realmente ficar inelegível, continuar inelegível, Tarcísio vem com força. E outra, vou dizer para você, esquerdista que vem aqui e fala Bolsonaro na cadeia, que vem aqui toda hora, Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro na papuda. Pois é, Bolsonaro pode até estar na papuda, ele pode até ir. Mas Tarcísio, se ele vir como candidato à presidência da República, pode ter certeza. O pessoal da esquerdinha nos debates vai apanhar igual bode na horta. Vocês não têm argumentos. E pode dizer uma coisa. Mesmo você não gostando do Tarcísio de Freitas, o cara tem retórica, tem articulação, ele sabe se posicionar, ele tem oratória, o cara vai engolir qualquer um da esquerda que for contra ele. Tem certeza disso? Tem não, né? Mas eu tenho certeza. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.